Henker que vive duas vezes, capítulo 660, foi-se, 10. O que estava na frente de Yon-Woo era facilmente maior do que a maioria dos planetas, fazendo-o parecer um pequeno ponto em comparação. O ser era mais colossal do que aquele que Yon-Woo lutou após se combinar com o demonismo no passado. O caos rastejante não está sozinho. TM eles simplesmente não podiam ser vistos por causa do tamanho gigantesco do caos rastejante. Mas havia incontáveis seres no mesmo nível do caos rastejante atrás dele. Havia até alguns que tinham mais poder sagrado do que o caos rastejante. Noite. Mundo imaginário significa o outro mundo. TM pelo que Yon-Woo sabia, foi somente depois que a torre foi construída que o outro mundo, o mundo da desordem e do caos, pôde ser observado. Ele se perguntou se estava enganado. O Olimpo estava claramente travando uma guerra com essas criaturas agora. Ele não sabia o quanto o Olimpo sabia sobre esses seres, ou quão grandes eram as forças dessas criaturas do caos. Mas sabia que elas eram definitivamente uma força a ser considerada. Houve alguns deuses que tentaram fugir porque ficaram com medo quando viu Urano pela primeira vez depois de vir para cá. TM. A noite foi, sem dúvida, um oponente terrível até mesmo para o Olimpo, onde Urano governava. O mundo celestial estava muito ansioso quando o caos rastejante apareceu sozinho. TM. Yon-Woo mal conseguiu selar o caos rastejante depois de entrar à força em seu mundo de consciência. Se eles se encontrassem cara a cara, ele não teria sido tão vitorioso. Mas aqui, Yon-Woo podia sentir a presença de seres cósmicos no mesmo nível ou superior ao caos rastejante. Ele não tinha ideia de por que essas criaturas estavam reunidas, mas não eram seres desconsiderados. Esses deuses exteriores estavam entre os mais altos escalões dos deuses do outro mundo e eram chamados de deuses dos deuses. Então Yon-Woo precisava manter a guarda elevada. Os seres de nível inferior são quase iguais em força a Bu. É difícil dizer neste corpo. Como Yon-Woo havia entrado no corpo de um jovem Cronos, muitas restrições foram impostas a ele. Felizmente, parecia que essas criaturas mantinham a noite, mas não conseguiam espalhar sua influência fora desta esfera. Não, seria mais correto dizer que eles eram apáticos a tudo o mais. Eles não tinham nenhuma intenção de deixar a noite. Embora eles devam ter sentido Yon-Woo, o Crawling Chaos era o único interessado nele. Se eles pudessem projetar seu poder fora da noite, nem mesmo o Olimpo estaria seguro. TM. Então, uma pergunta ocorreu a Yon-Woo. Ele se perguntou por que eles não estavam saindo da noite. Com base em como a noite estava se expandindo e invadindo lentamente o território do Olimpo TM, eles claramente tinham a capacidade de fazer isso se quisessem. Falar. Enquanto Yon-Woo estava profundamente contemplativo, o caos rastejante continuou a concentrar seus pensamentos nele. Como esperado da criatura que era mais curiosa e mais interessada na torre entre os deuses do outro mundo, ele estava curioso sobre Yon-Woo, que se movia de acordo com leis da natureza diferentes das dele. Falar. O que devo fazer? TM Yon-Woo deliberou se deveria combater o caos rastejante ou fingir não notar. Ele ainda estava no corpo de Cronos TM, então não podia revelar seus poderes. Mesmo que pudesse, não teria vitória garantida nesta batalha, o que levaria muito tempo. E como avisava a mensagem, se ultrapassasse o limite de tempo, receberia uma penalidade. Ele seria engolido pelas lendas de Cronos ou acabaria vagando dentro delas. O fato de eu estar preso pelo ferro divino também não é bom. Mais importante ainda, se eu me machucar ou morrer. Não sei como as lendas do pai serão afetadas. TM. As lendas de Cronos TM já foram construídas tão firmemente quanto a torre. Se alguma estranheza entrasse neles, tudo poderia desmoronar. Foi por isso que Yon-Woo planejou fazer as coisas de acordo com as lendas e desaparecer depois de aprender o céu de pneuma. Mas isso seria difícil dada a sua situação atual. Pai vai ficar muito bravo. TM mais do que tudo, Yon-Woo estava mais preocupado com a reação de Cronos. Se Yon-Woo cometesse um deslize e Cronos conseguisse controlá-lo, ele faria Yon-Woo sofrer por toda a eternidade. Mesmo assim, o Crawling Chaos continuou a observar Yon-Woo. Ele estava demonstrando um interesse ainda maior. Yon-Woo estava errado ao pensar que o caos rastejante iria desviar sua atenção para outro lugar se ele fosse ignorado. O caos rastejante pensou consigo mesmo. Ele pode ser estúpido. Talvez. Por quanto tempo o avô está planejando me manter aqui? TM Yon-Woo ficou irritado com o caos rastejante que estava tentando entrar em sua mente agora. O domínio da luta reage intensamente aos pensamentos externos. Está cancelado porque não tem relação com esta lenda. Além disso, o domínio da luta não estava ouvindo Yon-Woo. Tem sido assim desde que as lendas de Cronos TM começaram. Yon-Woo puxou-o de volta para dentro. Apenas vá embora. Ele esperou até que o caos rastejante perdesse o interesse e fosse embora. Os pensamentos do Crawling Chaos TM já haviam observado sua mente. Como Cronos ainda era jovem neste momento, ele seria visto como um deus inferior fraco nos padrões do caos rastejante. Ele não pode me sentir estranho. Parecia haver alguma resposta. O Crawling Chaos olhou para Yon-Woo por um tempo e lentamente retomou seus pensamentos. Yon-Woo ficou tenso e esperou que Urano o puxasse rapidamente. Mas de repente, uma parte das lendas do caos rastejante, TM que foi engolida por Hades, TM Spirit Eating Sword, TM reage aos pensamentos externos. Os pensamentos externos percebem claramente as lendas. Está cancelado porque não tem relação com esta lenda.
Tio. Droga. TM On-woo arregalou os olhos. Ele não imaginava que as lendas do caos rastejante que a espada devoradora de espíritos de Hades engoliu no passado reagiriam aqui. Foi imediatamente cancelado porque não tinha relação com Cronos. Mas não havia como o Crawling Chaos ter perdido. Dududu. Os pensamentos do Crawling Chaos TM instantaneamente se transformaram em poder sagrado e vieram para Yon-woo, cujo rosto endureceu. Isto é. Algo para comer. Vou queimá-lo e congelá-lo. Só então, um deus do outro mundo que parecia completamente diferente do caos rastejante surgiu sob os pés de Yon-woo. O deus parecia um fogo colossal que transformaria o mundo inteiro em cinzas. No entanto, ao contrário de outros deuses desconhecidos do outro mundo, tinha uma aura familiar como o caos rastejante que Yon-woo reconheceu. Tio Mar Demoníaco, TM. Foi o Senhor do Polo, que foi capturado pelo sistema após atacá-lo e se tornou um palco oculto. Ele apareceu com todas as suas forças. Colidir. O Senhor do Polo não prestou atenção ao caos rastejante e abriu sua boca de fogo. Yon-woo não sabia porque a criatura de repente mostrou uma resposta. Mas nesse ritmo, tanto ele quanto os Cronos dentro desta lenda seriam engolidos. Ele rapidamente se moveu para escapar. Ele já tinha visto o suficiente do estômago da criatura dentro do mar demoníaco. Um poder não identificável foi ativado. Uma parte das correntes fracamente amarradas foi cortada. Uma parte das correntes fracamente amarradas foi destruída. O poder não identificável era a espada Yin. Não era uma habilidade ou poder, mas algo com o qual Yon-woo foi iluminado. Estava dentro das mesmas fronteiras estrangeiras que hacking ou abuso, razão pela qual o sistema o chamou de poder não identificável. Desde o início, Yon-woo não ficou muito preocupado, apesar de ter acordado neste jovem corpo de Cronos. Se ele estivesse em perigo, ele poderia usar a espada Yin. Foi por isso que ele deixou Urano amarrá-lo no ferro divino sem reclamar muito. Mas é claro, parte disso é porque meu avô me amarrou fracamente. TM se Urano realmente quisesse, ele teria selado Yon-woo em vez de amarrá-lo. Yon-woo cortou todas as correntes em volta de suas mãos e corpo. Então, ele rasgou a boca do Senhor do Polo que tentava engoli-lo, quase partindo a criatura em duas. Cru. Ah. Machuca. Machuca. Como que para provar como ganhou seu status, o Senhor do Polo instantaneamente se desconectou de seu corpo externo e escapou com sucesso atrás de Yon-woo. No entanto, ele não foi capaz de evitar ficar completamente ferido. Ele soltou um grito que abalou a noite. Então, ele correu em direção a Yon-woo novamente, exalando pensamentos de hostilidade. Faíscas escuras giraram em torno de Yon-woo. Cada um deles era mais brilhante que o sol e fez Yon-woo sentir como se fosse derreter. Ao contrário da luz, a alma do Senhor do Polo emitiu uma energia gelada. Você ousa. O Senhor do Polo cuspiu fogo escuro com a intenção de matar Yon-woo, que estava cercado por uma energia gelada que ameaçava congelá-lo. Pingentes de gelo caíram de cima como chuva, e uma intensa tempestade de poder sagrado tentou impedir Yon-woo de se mover. Eu não queria causar confusão, mas tudo bem. As lendas de Cronos poderiam ser desintegradas. E Yon-woo não sabia o quanto Cronos iria repreendê-lo mais tarde, mas escapar da noite veio antes de tudo isso. Armas primeiro. TM Yon-woo alcançou as correntes que agora chicoteavam no ar. O fato de não terem sido destruídos nesta intensa tempestade de poder sagrado significava que eram bastante duráveis. Ele estava confiante de que, quando se tratava de lidar com o ferro divino, ele era um dos melhores. Embora seu corpo fosse fraco em comparação com a realidade, a arma do ferro divino permitiria que ele deixasse uma marca na maioria das criaturas. Os efeitos do ferro divino não enfraqueceram diante dos deuses do outro mundo. Talvez Urano também tivesse previsto isso. Swish. As correntes se juntaram nas mãos de Yon-woo, conectando-se e condensando-se em uma arma com seu poder sagrado. Quando foi sugado em sua mão, já havia se transformado no mesmo formato de Vigrid. Uau! Yon-woo liberou seu poder sagrado com todas as suas forças e brandiu a espada com a iluminação da espada Yin em direção ao Senhor do Polo. Um poder não identificável tenta assumir o controle de Night, Nox, TM. Xoxia. O turbilhão de poder sagrado que ameaçava queimar e congelar Yon-woo foi extinto. O que? O Senhor do Polo ficou surpreso que uma criatura tão pequena pudesse desviar seu poder. Uau! Enquanto isso, Yon-woo cortou o espaço e cavou fundo onde provavelmente estava a cabeça do Senhor do Polo. Ele derrubou sua espada. O trovão da espada, condensado na ponta de sua lâmina, derrubou raios preto-vermelhos consecutivos no corpo do ser. Um poder não identificável materializa 8 extremos da espada do trovão. TM. Crirou. Os gritos do Senhor do Polo tornaram-se mais altos. O domínio da luta reage intensamente. Está cancelado porque não tem relação com esta lenda. O domínio da luta tenta superar as restrições. Está cancelado porque não tem relação com esta lenda. O domínio da luta. Um poder não identificável tenta materializar sua forma de espírito Yin para uma progressão mais suave. Um poder não identificável interfere na lenda. Uma legenda externa é introduzida. Uma legenda externa é introduzida. O domínio da luta despertou. A aplicação combinada de olho dos céus e ouvido dos céus torna seus sentidos mais perceptivos. A substância foi reconhecida. A substância foi reconhecida.
Pneuma, e euro e um meio e micro e um quarto e mais ou menos. Acorda lentamente. Muitos seres estão observando você. Enquanto isso, o caos rastejante recuou e assistiu à batalha entre Yon-Woo e o Senhor do Polo com muita diversão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.